Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. 1º de maio de 1933. Propósitos particulares do retiro. Amor ao próximo. 1º, prestar serviço às irmãs. 2º, não falar dos ausentes e defender a fama do próximo. 3º, alegrar-se com o sucesso do próximo. Ó Deus, desejo tanto ser uma pequena criança. Vós sois o meu Pai. Vós sabeis como sou pequena e fraca. Por isso, suplico-vos, mantende-me ao vosso lado em todos os momentos de minha vida, especialmente na hora da morte. Jesus, sei que a vossa bondade supera a bondade da mais terna mãe. Por toda humilhação agradecerei a nosso Senhor. Rezarei particularmente pela pessoa que me der a possibilidade de ser humilhada. Eu me aniquilarei em benefício das almas. Não levarei em conta nenhum sacrifício e serei para as irmãs como um capacho que não somente possam pisar, mas em que possam também limpar os pés. Debaixo dos pés das irmãs é o meu lugar. Buscarei esse lugar na prática, de maneira imperceptível ao olho humano. Basta que Deus o veja. Já começaram os dias cinzentos, cotidianos. Passaram os momentos solenes dos votos perpétuos, mas na alma permaneceu uma grande graça de Deus. Sinto que sou toda de Deus. Sinto que sou sua filha, inteira propriedade de Deus. Sinto-o até de maneira física e sensível. Mantenho-me absolutamente tranquila a respeito de tudo, pois sei que a obrigação do esposo é cuidar de mim. Esqueci inteiramente de mim mesma. A minha confiança no seu coração misericordioso não tem limites. Continuamente estou unida a ele. Vejo como se Jesus não pudesse ser feliz sem mim, e eu sem ele. Embora compreenda bem que, sendo Deus, ele é feliz em si mesmo, e para sua felicidade não necessita absolutamente de qualquer criatura. Sua bondade obriga-o a dar-se à criatura, e isto com uma generosidade inconcebível. Meu Jesus, eis que agora buscarei a honra e a glória do vosso nome, lutando até o dia em que vós mesmo me disserdes, basta. Jesus, toda a alma que me confiastes, procurarei ajudar com a oração e o sacrifício, para que a vossa graça possa agir nela. Ó meu Jesus, que sois um grande amante das almas, agradeço-vos por essa grande confiança, por vos terdes dignado deixar essas almas sob nosso cuidado. Dias de trabalho e de tristeza não sois para mim tão sombrios, porque cada momento me traz novas graças e a possibilidade de fazer o bem. 25 de abril de 1933. Permissões mensais. Ao passar perto da capela, entrar nela. Rezar nos momentos livres de obrigações. Aceitar dar e emprestar coisas pequenas. Uma segunda merenda de manhã e uma à tarde. Algumas vezes ter licença de faltar no recreio. Igualmente, às vezes, poderei não participar dos exercícios em comum. Às vezes, poderei não participar das orações da noite ou da manhã. Às vezes, ficar por algum tempo depois das 9, ocupando-me dos meus trabalhos ou fazer os exercícios espirituais. Quando tiver um pouco de tempo, escrever ou anotar alguma coisa. Falar ao telefone, sair de casa. Quando estiver na cidade, entrar numa igreja. Visitar as irmãs doentes. Entrar na cela de outras irmãs em caso de necessidade. Algumas vezes beber água fora de hora. Pequenas mortificações. Rezar o texto da misericórdia divina com os braços abertos. No sábado, uma parte do rosário com os braços abertos. Algumas vezes fazer orações prostrada no chão. Nas quintas-feiras, fazer a hora santa. Nas sexta-feiras, alguma mortificação maior pelos pecadores agonizantes. Jesus, amigo do coração solitário, vós sois o meu refúgio, vós a minha paz, o meu único socorro, vós a serenidade nos momentos de lutas e no mar de dúvidas. Sois o raio brilhante que ilumina a estrada da minha vida. Vós sois tudo para a minha alma solitária. Vós compreendeis a alma, embora ela se cale. Vós conheceis as nossas fraquezas e, como bom médico, consolais e curais, poupando os sofrimentos, como bom conhecedor.
Palavra do bispo pronunciadas nas cerimônias de votos perpétuos. Segura esta vela na mão, como sinal de luz celeste e amor ardente. Entregando o anel. Faço-te esposa de Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Que ele te conserve pura. Aceita este anel como sinal da aliança eterna que estás firmando com Cristo, esposo das virgens. Seja ele para ti o anel da fé, sinal do Espírito Santo, para que te chames esposa de Cristo. E se lhe servires fielmente, seja coroada pelos séculos. Jesus, confio em vós, confio no oceano de vossa misericórdia. Vós sois minha mãe. Este ano de 1933 é para mim solene de maneira especial, visto que neste ano do jubileu da paixão do Senhor, eu fiz os votos perpétuos. Uni o meu sacrifício de maneira especial com o sacrifício de Jesus crucificado, para assim tornar-me mais agradável a Deus. Realizo todas as minhas tarefas com Jesus, por Jesus e em Jesus. Depois dos votos perpétuos, fiquei em Cracóvia ainda durante todo o mês de maio, pois não foi ainda decidido se devia ir para Rábica ou Vilnos. Quando uma vez me perguntou a Madre Geral, por que a irmã está aí tão sossegada e não parte para nenhum lugar? Respondi, eu quero cumprir somente a vontade de Deus. Tenho a certeza de que para onde a Madre me mandar, isso há de ser para mim a pura vontade de Deus, sem que eu me intrometa. A Madre Geral respondeu-me a isso. Muito bem. No dia seguinte, ela me chamou e disse-me: já que a irmã desejava ter a pura vontade de Deus, então a irmã irá para Vilnos. Agradeci e fiquei à espera do dia em que devia partir. Contudo, uma espécie de alegria e temor ao mesmo tempo transpassou a minha alma. Sentia que Deus me preparava ali grandes graças, mas também grandes sofrimentos. Todavia, fiquei em Cracóvia até o dia 27 de maio. Dado que não tinha nenhuma tarefa permanente, apenas ia ajudar na horta e, como por coincidência eu trabalhava sozinha, tive a possibilidade de fazer, durante esse mês inteiro, os exercícios espirituais à maneira dos jesuítas. Embora participasse das recreações em comum, consegui fazer este retiro, recebendo muita luz divina. Passaram-se 4 dias depois dos votos perpétuos. Eu procurava rezar a hora santa. Era a primeira quinta-feira do mês. Logo que entrei na capela, fui toda envolvida pela presença de Deus. Sentia claramente que o Senhor estava ao meu lado. E em seguida vi o Senhor, todo coberto de chagas, que me disse: olha a quem desposastes. Compreendi o significado dessas palavras e respondi: Jesus, amo-vos mais vendo-vos assim ferido e aniquilado do que se vos visse em majestade. Jesus perguntou: por quê? Respondi: a grande majestade atemoriza-me a mim pequenina, o nada que eu sou, mas as vossas chagas atraem-me ao vosso coração e falam-me do vosso grande amor por mim. Após esse diálogo, fez-se o silêncio. Eu fixava o meu olhar em suas santas chagas e sentia-me feliz, sofrendo com ele. Sofrendo não sofria, porque me sentia feliz conhecendo a profundidade do seu amor, e a hora passou para mim como se fosse um minuto. Não julgar nunca a ninguém, ser indulgente com os outros e severa para comigo mesma. Tudo referir a Deus e aos meus próprios olhos, sentir-me o que sou, a maior miséria e o nada. Nos sofrimentos, comportar-me com paciência e calma, sabendo que com o tempo tudo passará. Dos momentos que eu vivi durante os votos perpétuos, não convém falar. Estou nele e ele em mim. No momento em que o bispo me colocava o anel, Deus apoderou-se de todo o meu ser. E não sabendo expressar isso, deixo esse momento no silêncio. A partir dos votos perpétuos, a minha convivência com Deus tornou-se tão estreita como nunca antes tinha sido. Sinto que amo a Deus e sinto que Ele me ama. Uma vez que a minha alma experimentou o sabor de Deus, não saberia viver sem Ele. Para mim é mais agradável uma hora passada aos pés do altar, ainda que na maior aridez de espírito, do que com 100 anos de prazeres do mundo. Prefiro ser uma pessoa pobre e coitada, sem valor, num convento, a ser uma rainha do mundo. Esconderei aos olhos dos homens tudo o que fizer de bom, para que só Deus seja a minha recompensa. Serei como uma pequena violeta escondida na grama, que não fere o pé humano que a pisa, mas exala perfume, esquecendo-se completamente de si, e procura agradar a pessoa pela qual é pisada.
Embora para a natureza humana isso seja muito difícil, a graça de Deus vem em auxílio. Agradeço-vos, Jesus, por essa grande graça de me terdes dado a conhecer todo o abismo da minha miséria. Sei que sou o abismo do nada, e se não me sustentasse vossa santa graça, imediatamente me transformaria no nada. E, portanto, a cada pulsar do coração, vos agradeço, ó meu Deus, pela vossa grande misericórdia para comigo. Amanhã devo partir para Vilnius. Hoje fui me confessar com Frei András, com esse sacerdote tão cheio do Espírito Divino e que me abriu as asas para que pudesse voar às maiores alturas. Tranquilizou-me em tudo e mandou acreditar na providência de Deus. Confia e vá corajosamente. Depois dessa confissão, recebi uma extraordinária força divina. O Frei insistiu que eu fosse fiel à graça de Deus e disse: se continuar a guardar essa simplicidade e obediência, nada de mal te acontecerá. Confia em Deus, estás no bom caminho e estás em boas mãos, nas mãos de Deus. À noite, demorei-me um pouco mais na capela. Conversei com o Senhor sobre uma determinada alma. Animada pela sua bondade, eu disse: Jesus, vós me destes esse sacerdote, que compreendia as minhas inspirações e agora estás tirando-o de mim, novamente. O que eu vou fazer lá nessa Vilnius? Não conheço ninguém, até a fala daquela gente me é estranha. E o Senhor me disse: não tenhas medo, não te deixarei sozinha. A minha alma mergulhou numa oração de ação de graças por tudo que o Senhor me concedeu por intermédio de Frei András. De repente, lembrei-me daquela visão em que tinha visto esse sacerdote entre o confessionário e o altar, confiando que algum dia o conheceria, e recordei-me vivamente das palavras que tinha ouvido. Ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Hoje, dia 27 de maio de 1933, estou partindo para Vilnius. Quando saí de casa, olhei para todo o jardim e o edifício, e quando olhei para o noviciado, de repente meus olhos encheram-se de lágrimas. Lembrei-me de todos os benefícios e graças que o Senhor me havia concedido. Então, de repente, vi o Senhor junto a um canteiro. Ele me disse: não chores, eu estou sempre contigo. A presença de Deus que me envolveu quando nosso Senhor falava durou todo o tempo da viagem. Eu tinha permissão para visitar. Eu não sei falar esse nome, me perdoem. Vi a Mãe de Deus pela primeira vez, quando de madrugada, pelas 5 horas, fui assistir à exposição da imagem. Rezei sem cessar até às 11 horas e parecia-me que havia acabado de chegar. A Madre Superiora de lá mandou uma irmã me chamar para o café. Ela se preocupava que eu me atrasasse para o trem. Muitas coisas me disse a Mãe de Deus. Confiei-lhe meus votos perpétuos. Sentia que sou sua filha e ela minha mãe. Nada me recusou do que lhe pedi. Hoje já me encontro em Vilnius. Pequenas casinhas espalhadas constituem um convento. Parece-me um pouco estranha em comparação com os prédios de Josefnik. Há apenas 18 irmãs. Uma pequena casa, mas uma grande vida comunitária. Todas as irmãs receberam-me calorosamente, o que constituiu para mim um grande estímulo para que pudesse suportar as dificuldades que me esperavam. A irmã Justina até tinha lavado o assoalho por causa da minha vinda. Quando entrei para a bênção, Jesus concedeu-me luzes sobre como conviver com certas pessoas. Uni-me com todas as minhas forças ao docíssimo coração de Jesus, sabendo quanto estarei sujeito a distrações exteriores, em razão da obrigação que aqui devo cumprir nos trabalhos da horta, e por esse motivo devo relacionar-me com leigos. Veio a semana da confissão, e para minha alegria vi aquele sacerdote que já conhecia antes de ir a Vilnius. Conhecia-o da visão. Então ouvi na alma estas palavras: eis o meu servo fiel, ele te ajudará a cumprir a minha vontade aqui na terra. No entanto, não me dei a conhecer logo a ele, como o Senhor desejava. E por algum tempo lutei com a graça. Em cada confissão, a graça de Deus invadia-me de maneira estranha. Todavia, eu não desvendava minha alma diante dele, e até pretendia não me confessar com esse sacerdote. Depois dessa decisão, uma terrível ansiedade se apoderou de minha alma. Deus me censurava fortemente. Quando abri toda a minha alma a esse sacerdote,
Jesus derramou na minha alma todo um mar de graças. Agora compreendo o que é a fidelidade a uma graça particular e como ela atrai toda uma série de outras. Ó meu Jesus, mantende-me perto de vós. Olhai como sou fraca, eu sozinha não sou capaz de dar um passo adiante. Portanto, vós, Jesus, deveis estar continuamente comigo, como uma mãe perto do filho fraco, e ainda mais. Começaram os dias de trabalho, lutas e sofrimentos. Tudo segue seu ritmo da vida religiosa. Se é sempre noviça, se deve aprender e conhecer muitas coisas, porque, embora a regra seja a mesma, cada casa tem seus costumes e assim cada mudança constitui um pequenino noviciado. Festa da Mãe da Misericórdia. Hoje recebi uma grande e inconcebível graça, puramente interior, pela qual sou grata a Deus nesta vida e na eternidade. Jesus me disse que o que mais lhe agrada é quando medito sobre sua dolorosa paixão, e que por essa meditação muita luz desce sobre a minha alma. Quem quiser aprender a verdadeira humildade, que medite sobre a paixão de Cristo. Quando reflito sobre a paixão de Cristo, consigo compreender claramente quantas coisas que antes não podia compreender. Quero ser semelhante a vós, Jesus, a vós crucificado, martirizado, humilhado. Jesus, imprimi na minha alma e no meu coração a vossa própria humildade. Amo-vos, Jesus, até a loucura. A vós despojado, tal como vos apresenta o profeta, como se não pudesse distinguir em vós a forma humana, devido aos grandes sofrimentos. É nesse estado que vos amo, Jesus, até a loucura. Ó Deus eterno e incomensurável, o que fez de vós o amor. Quinta-feira. Procurei rezar a hora santa, mas comecei-a com grande dificuldade. Uma espécie de saudade começou a lacerar o meu coração. A minha mente ficou de tal forma obscurecida que não podia compreender as mais simples fórmulas da oração. E assim passei uma hora de oração, ou antes de luta. Decidi rezar mais uma hora, mas os sofrimentos interiores intensificaram-se. Uma grande aridez e desânimo. Decidi então rezar uma terceira hora. Durante essa terceira hora de oração, que decidi passar de joelhos sem nenhum apoio, o meu corpo começou a exigir descanso. Mas em nada folguei. Abri os braços em cruz e, embora não pronunciasse palavras, por um ato de vontade eu perseverava. Em seguida, tirei o anel do dedo e pedi que Jesus olhasse para esse anel, que é o sinal da nossa eterna união, e ofereci a nosso Senhor aqueles sentimentos que tive no dia dos votos perpétuos. Instantes após, senti que uma onda de amor começava a envolver o meu coração. Depois deu-se um repentino recolhimento do espírito. Os sentidos se acalmaram, a presença de Deus invadiu minha alma. Sabia apenas que existe Jesus e eu. Vi-o da mesma forma que tinha visto no primeiro momento após os votos perpétuos, quando também estava rezando uma hora santa. Jesus surgiu de repente diante de mim, despido de suas vestes, coberto de chagas por todo o corpo, os olhos cheios de sangue e lágrimas, o rosto todo desfigurado, coberto de escarros. Então o Senhor me disse: a esposa deve ser semelhante ao seu esposo. Compreendi a fundo essas palavras. Aqui não há lugar para qualquer tipo de dúvidas. A minha semelhança com Jesus deve ser pelo sofrimento e pela humildade. Jesus disse: olha o que fez de mim o amor pelas almas humanas. Minha filha, no teu coração encontro tudo o que me nega um tão grande número de almas. O teu coração é o meu repouso. Muitas vezes guardo grandes graças para o final da oração. Em determinado momento, quando fiz uma novena ao Espírito Santo, na intenção do confessor, o Senhor me respondeu: permiti que o conhecesses antes que as superioras te enviassem para cá, da maneira como procederes com o confessor. Assim eu procederei contigo. Se te ocultares diante dele, ainda que com a menor graça minha, também eu me ocultarei diante de ti e ficarás sozinha. Procedi de acordo com o desejo de Deus e uma profunda paz reinou na minha alma. Agora compreendo como Deus defende os confessores e como toma o seu partido. Conselho do Padre Dr. Sopocko. Sem humildade não podemos agradar a Deus. Exercite-se no terceiro grau da humildade, isto é, não só não tente se explicar e justificar quando a acusarem de alguma coisa, como alegre-se com a humilhação.
Se essas coisas que estás dizendo procedem verdadeiramente de Deus, prepare a tua alma para grandes sofrimentos. Terás que enfrentar a incompreensão, a perseguição. Olharão para ti como para uma histérica, excêntrica, mas Deus não poupará a sua graça. As verdadeiras obras divinas sempre encontram dificuldades e caracterizam-se pelo sofrimento. Se Deus quer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde a realizará. Tu, no entanto, arma-te de grande paciência. Quando o padre Sopro partiu para a Terra Santa, a comunidade confessava-se nesse período com o padre Dabrowski. Numa confissão, ele me perguntou se eu estava consciente da vida mais elevada que existia na minha alma e que existia num grau imensamente grande. Respondi que estava consciente disso e sabia o que estava acontecendo no meu íntimo. Disse-me então: a irmã não pode destruir isso na sua alma, nem mudar por sua conta. Não é em todas as almas que se manifesta essa grande felicidade de uma vida mais elevada, e na irmã ela é visível, porque existe em grau muito elevado. Que a irmã tome cuidado para não desperdiçar essas grandes graças divinas. Uma grande. Ela interrompeu o pensamento. Contudo, este mesmo padre, anteriormente, tinha me exposto a muitas provas. E quando lhe contei que Deus estava exigindo de mim essas coisas, riu de mim e mandou que eu fosse confessar-me às 8 da noite. E quando eu fui às 8, o irmão já estava fechando a igreja. Pedi-lhe que fosse avisar o padre que eu tinha vindo, pois o padre tinha mandado que eu viesse a essa hora. O bom irmão foi e comunicou ao padre, que entretanto me mandou dizer que os padres não ouvem confissões nessa hora. Voltei sem nada para casa, e já não me confessei mais com ele, mas fiz por ele uma hora inteira de adoração e certas mortificações, para pedir para ele a luz divina de discernimento. E assim, quando o padre Dr. Sopro partiu e ele o substituiu, fui obrigada a ir confessar-me com ele. E o que antes não queria reconhecer, agora está me obrigando a uma grande fidelidade a essas inspirações interiores. Deus às vezes permite tais coisas, que em tudo seja louvado. No entanto, precisa-se de grandes graças para não se abalar. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém.